Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Confie na fidelidade imutável do Senhor Deus. Queridos irmãos, na primeira parte dos devocionais de Números, capítulo 23, vimos que Balaão não conseguiu amaldiçoar a Israel. E não foi porque Balaque ah, desistiu, ele ainda continua insistindo. E ele leva Balaão a outro lugar, com uma outra perspectiva, e repete todo o processo novamente. Novos altares, novos sacrifícios e uma nova tentativa. A expectativa de Balaque é clara. Talvez de um outro ângulo, de uma outra forma, de um jeitinho, Deus mude de ideia. Mas o que veremos agora é ainda mais forte. Deus não apenas mantém a sua palavra, como ele afirma que jamais a mudará. Com isso, a primeira coisa que podemos aprender, a primeira lição que podemos aprender, é que Deus não muda conforme as circunstâncias. Aquilo que Deus estabeleceu, ele cumpre. Veja que o versículo 19, que é o ponto-chave desse devocional, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui está uma das declarações mais profundas sobre o caráter de Deus em todo o Antigo Testamento. Diferentemente dos homens, Deus não mente, Deus não oscila, Deus não volta atrás por pressões ou por mudanças de cenários. Essa passagem nos ensina que a vontade de Deus é firme, a vontade de Deus é estável e a vontade de Deus é perfeita, consistente com Ele mesmo. Hoje nós vivemos em um mundo de instabilidades. As pessoas mudam por questões pequenas, promessas que são quebradas, planos que são frustrados, mas Deus não é assim. Aquilo que ele disse permanece verdadeiro, independentemente das circunstâncias. Por isso, nós podemos confiar não no que nós sentimos, mas naquilo que Deus já declarou em Sua palavra. A segunda lição que nós podemos aprender é que quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Balaão continua: Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Essa afirmação reforça o que já vimos. A bênção de Deus é algo irrevogável. Mesmo que Balaque tente várias vezes, nada muda. Isso destaca que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. Nenhuma força externa pode frustrar os seus decretos. Isso traz segurança ao coração do crente, porque muitas vezes olhamos para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, para as nossas quedas e pensamos que talvez Deus vá desistir de nós. Mas esse texto nos lembra que a obra de Deus não depende da instabilidade humana, mas da fidelidade divina do Senhor. E por fim, o que podemos aprender nessa terceira lição é que apesar a presença de Deus é a maior garantia que o povo pode ter. Balaão declara algo impressionante. O Senhor, seu Deus, está com ele. Essa é a razão principal da segurança de Israel. A segurança de Israel não era o tamanho do seu exército, não era a estratégia militar, não era a força do povo, era a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus é o maior privilégio que o homem pode ter e é também a maior proteção do povo. Veja que a segurança do cristão não está nas circunstâncias externas, em governos, em homens, em dinheiro, mas na presença de Deus. Isso significa que,
Mesmo em meio a dificuldades, Deus está conosco. Mesmo em tempos incertos, Deus permanece fiel. Mesmo quando não entendemos, Deus nunca nos abandona. A presença de Deus é o fundamento da nossa confiança. E essa passagem encontra o seu cumprimento plenamente em Cristo. A declaração de que Deus não muda se conecta perfeitamente com a obra de Jesus Cristo, porque em Cristo todas as promessas de Deus são confirmadas. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Além disso, a presença de Deus com o seu povo se cumpre de forma perfeita em Jesus, chamado Emanuel, Deus conosco. Aquilo que era uma realidade em Israel se torna ainda mais profunda na história da igreja. Deus habita com o seu povo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A conclusão que nós temos então dessa segunda parte do devocional do capítulo 23 de Números, entre os versículos 13 e 30, são três verdades fundamentais. Primeira verdade: Deus não muda conforme as circunstâncias, Ele é o mesmo. Segunda verdade: quando Deus decide abençoar alguém, ninguém pode impedir. E a terceira verdade: a presença de Deus é a maior segurança para o seu próprio povo. Perceba que a insistência de Balaque mostra a tentativa humana de mudar aquilo que Deus já decretou. Mas a resposta de Deus é clara. A vontade do Senhor é firme. A vontade do Senhor é fiel. E a vontade do Senhor é imutável. Por isso, podemos viver com descanso no coração, sabendo que a nossa esperança não está em um mundo instável, mas em um Deus que jamais mudará. Que o Senhor te abençoe.